Boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, estamos aqui no programa Seu Direito, na Rádio Conexão na Cidade, e hoje estamos aqui com a nossa convidada, Soraya Mendonça. Hoje o nosso tema será casamento vezes empresa familiar. E iremos falar um pouquinho também sobre empreendedorismo. Então, você que está aí nos ouvindo, participe, curta a nossa live, tá? E ao final você vai concorrer a este livro. Esse é o livro do mês, tá? Do Mário Sérgio Cortella. Por que fazemos o que fazemos? Soraya, vai concorrer, hein, Soraya? Gente, essa nossa convidada especial é tudo de bom, um alto astral. Soraya Mendonça é palestrante, contadora, coach de negócios, mentora, apresentadora do programa Hora Empreendedora na Rádio Black Sampa, toda terça-feira às 19 horas. Então, estou aqui com a nossa convidada especial, Soraya Mendonça, que nós iremos bater um papo e você faça suas perguntas, tá? Para eu poder falar aqui com a nossa convidada sobre casamento. Casamento a gente vai batendo um papo, né? E falando. E empresa familiar. Será que isso dá certo? Será que casamento e empresa familiar, que será que vai render bons frutos, bons rendimentos, né? Será que pode unir mais as pessoas ou de repente acabar com a empresa ou até acabar com o casamento? Será? Então, assim, as pessoas sabem, né, que o casamento é uma instituição aonde nós visamos a união de duas pessoas que formalizam um contrato civil para constituir família. Então, não só família, as pessoas quando se unem, elas querem constituir uma família, elas querem progredir, né? Elas têm o sonho de atingir outras coisas mais, além daquele relacionamento amoroso. Geralmente começa por causa do relacionamento amoroso, né? O afeto. É isso que acaba unindo as pessoas. E desse afeto pode gerar outras coisas, outras transações, outros vínculos que podem ser empresariais. Então, eu vou passar a palavra à nossa convidada, Soraya Mendonça, que vai falar um pouco sobre empresa familiar, empreendedorismo, o que isso reflete, porque Soraya Mendonça, ela tem uma empresa, a Caleb Empresarial, que trata muito sobre esse assunto. Então, Soraya, você está com a palavra, tá? Uns 20, 30 minutos. Se você quiser, eu não sei se você quer que eu faça as perguntas ao final ou se eu posso interromper conforme for surgindo as perguntas. Aí fica a seu critério. Pode interromper, fique à vontade. Tá bom, Boa então. noite. Seja Boa noite, bem-vindo. Cleison. Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite, muitíssimo obrigada. Boa noite a você que está nos assistindo nessa segunda-feira aqui. Realmente já mostra que é diferenciado, né? Para você estar buscando informações, já é um público diferenciado. E eu quero começar parabenizando aquele que é empreendedor, porque 5 de outubro é o dia que se comemora o Dia do Empreendedor. E empreender no nosso país, eu acredito que seja um ato de rebeldia para os atrevidos e ousados que têm coragem de empreender, porque nós vivemos em um país hiperburocrático, que hoje mesmo no escritório eu falei assim, gente, de onde será que veio toda essa burocracia? Será que é herança dos índios ou herança dos portugueses? Porque eu nunca vi. Você tem um probleminha para você tentar resolver, você tem que dar 10 voltas, 10 laços para poder resolver. Então, assim, realmente parabéns a você que é empreendedor, que teve essa coragem, essa ousadia, assim como eu, assim como a doutora Cleistan, que também é, a gente sabe que tem que ter coragem. Apesar de se acreditar que,
você é dono de empresa, você tem tudo. Não é assim, não. A gente tem tudo realmente, tudo para resolver, tudo para decidir, tudo para fazer, tudo para acontecer. E a minha avó dizia que aonde se ganha o pão não se come a carne. É um ditado dos antigos que eu não vejo ser muito utilizado nas empresas, porque mais de 96% das empresas brasileiras são empresas familiares. Então o povo ganha o pão, come a carne, briga, discute, vira a mesa, faz de tudo. Muito, eu atendo muito. A maioria dos meus clientes realmente são formados por empresas familiares. Então, é irmãos, marido e mulher, pais e filhos. Então, sempre tem aquela questão de como deixar a família e a empresa alinhada. A primeira coisa que eu digo, se você que está nos assistindo aí, você tem uma empresa familiar ou pretende abrir uma empresa familiar, faça acordos. E não é acordo no fio do bigode, não é acordo de apertar a mão. Acordo escrito, estabelecido, contratos. De fato, quem vai fazer o quê, quem vai executar o quê, quem é responsável pelo quê, quem vai ser pago de que forma. Isso é primordial para que a empresa cresça. Porque o que acontece, Cleison, na maioria das vezes, o empreendedor, ele começa a empreender, ele abre uma empresa por necessidade. Então, assim, que nem agora a gente está vendo durante a pandemia, uma galera sendo mandada embora. E essa galera vai procurar emprego onde? Você tem um monte de empresa que também está fechando as portas. Então, ele fala o quê? Opa, vou empreender. Nós, brasileiros, nós já somos empreendedores por natureza. Tem pesquisas do Sebrae que falam que o terceiro maior sonho do brasileiro é empreender. Só perdendo para casa própria e viagens. O terceiro é empreender. Então, assim, nós somos empreendedores realmente, nós somos criativos, nós somos inventivos, que são qualidades que o empreendedor precisa ter. Isso já vem na veia do brasileiro. Só que, infelizmente, quando se empreende por necessidade, não se busca qualificação. Não se busca formas de se manter aquele negócio. Então, o que eu estou vendo agora, muita gente está me procurando. Ah, Soraya, fui mandada embora, quero pegar lá o dinheiro do meu fundo de garantia e quero abrir uma empresa. Beleza, que tipo de empresa? Ah, eu quero abrir um restaurante. Você cozinha? Não, eu quero abrir minha empresa porque aí eu vou poder trabalhar menos. Você tem noção de que se você tem um restaurante, você trabalha de segunda a sexta, no dia das mães, no dia dos pais, no Natal, no Ano Novo? Então, tudo isso tem que ser estudado. E eu vou abrir uma empresa com quem? Ah, com a minha esposa. Ela cozinha, então ela que entende disso. Beleza, ela vai ficar com a cozinha e você vai ficar com a administração. Quem vai cuidar dos funcionários? Quem vai cuidar do comercial? Quem vai cuidar do caixa, fluxo de caixa da empresa? Então, são coisas que têm que vir muito bem alinhadas, têm que ser acertadas e que, infelizmente, o empreendedor, por necessidade, não sabe nem que existe. Ele quer simplesmente pegar o dinheiro dele, ir lá, abrir uma empresa e pronto. Foi mandado embora a mulher, foi mandado embora o marido, um olha para a cara do outro e fala, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa viver. Não estamos conseguindo emprego, vamos abrir uma empresa? E abre-se. E aí, muitas vezes, lá na frente, daqui 2, 3 anos, quebra a empresa e quebra o casamento. Porque, infelizmente, a parte financeira afeta todo mundo. Então, você tinha o único dinheiro que você tinha, a única reserva que você tinha, você foi lá e investiu todinho num sonho, para você poder ter mais tempo, mas sem preparo, sem acordos, sem saber de fato quem vai fazer o que ali dentro. Aí chega uma hora que você está devendo, que você tem que pagar, o dinheiro que tinha que era reserva não tem mais. Menina, aí vira um pandemônio. E aí as brigas começam, e aí pai para de olhar na cara de filho, o filho não olha mais na cara do pai, marido e mulher separam, ninguém nem quer os filhos, acontece de tudo. Isso, a gente vê acontecer isso dentro das empresas. E eu não acredito realmente esse ditado que diz que onde se ganha o pão não se come a carne, que esse é o problema. Ah, Soraya, você acha então que é porque as empresas familiares são um problema? Não, pelo contrário, senão a maioria das nossas empresas seria um problema. Eu acredito que o despreparo, a falta de realmente de alinhar as expectativas, a falta de estudar a gestão do negócio. Cara, a doutora Cleison é advogada, ela é muito fera no que ela faz, mas vai saber se ela é uma boa gestora. Eu sou contadora, gente, eu teria que ser uma boa gestora por natureza. E quando eu abri o meu escritório, eu suei, eu sofri, porque aí eu fui entender o que era ser uma empresária contábil, que é completamente diferente de você ser contadora, de você ser advogado, de você ser dentista, de você ser enfermeiro, de você ter um restaurante, você gerir o seu negócio. Então, assim, quando a gente está nesse caminho, a gente procura pessoas próximas e confiáveis. E os próximos e confiáveis normalmente começam por quem? Família.
indo para a segunda instância os amigos. Então, aqui é os próximos e confiáveis. E aí acaba a amizade, acaba o casamento, acaba tudo. Porque não alinham as expectativas, porque não se preparam, porque não identificam quem executa melhor o quê. Então, acho que eu queria falar isso daqui para vocês começarem. O problema nas empresas familiares não é realmente a empresa familiar. O problema é a falta de gestão e falta de alinhamento, que leva para aquilo que a doutora Cleisan é mestre, o divórcio, que daí volta para a empresa, né? Porque divorciou, mas a empresa continua. Continuam sendo sócios, continuam tendo um bem. E aí, como que eu vou olhar na cara de quem eu não quero nem olhar, mas eu vou trabalhar todos os dias? É difícil, né? Muito difícil. E nesse nosso tema de hoje, eu nem coloquei o divórcio, porque assim, não, mas a gente acaba falando de divórcio, não tem jeito. Mas assim, é que eu falo tanto em divórcio na pandemia que as pessoas estão achando que eu sou a favor do divórcio, entendeu? E não é isso. É que realmente aumentou o número de divórcios, tanto é que eu só coloquei assim, casamento e empresa familiar. Mas nós sabemos, né, como eu falei, muitas vezes acaba findando no divórcio, acaba com tudo, né, com a empresa, às vezes a empresa continua, né, mas na mão de um dos cônjuges, né, então fica com um ou com o outro, depende, né, da empresa, o tipo de empresa, se a pessoa, quando casou, se houve um pacto antinupcial, se ficou lá estabelecido como é que iria ser, se ia participar, se não ia, qual o regime de bens que é do empresário, isso é muito importante, né? O empresário, quando vai casar, se ele já é empresário, prestar muita atenção nisso, consultar um advogado para ver o que esse casamento pode implicar na sua empresa futuramente ou a partir daquela data. E tudo vai depender do regime de bens que o casal escolher, né? Então, assim, por isso que temos o pacto antinupcial, que ele é feito no regime da separação obrigatória, também pode ser feito ele da comunhão universal de bens. Então, assim, é isso. O que acontece? As pessoas não gostam de conversar esse assunto quando estão apaixonadas, estão amando. Porque, claro, você casa, né, pensando que não vai se divorciar, que não vai haver uma ruptura do vínculo matrimonial daqui 5 anos, 2 anos, 6 meses, 20 anos. Então, a partir do momento que você casou, você está correndo esse risco, né? Não é o risco que nós queremos enfrentar quando nós estamos casando. Esse risco nós visualizamos bem longe, mas você, empresário, né? Você fala, minha empresa é pequena. Sim, sua empresa pode ser pequena hoje. Você tem que ter visão, você tem que ter planejamento, você tem que ter organização. Ou você é aquele empresário que não quer sair dali, não tem sonhos, não tem ambição, né? Então, assim, a Soraya Mendonça, ela acabou de falar, as pessoas não se organizam, né? Não se planejam, porque a maioria, quando abre uma pequena empresa, é o quê? É por necessidade, né? Principalmente no momento que nós estamos passando, né, Soraya? Que nem você falou, um monte de empresa fechou, várias pessoas perderam seus empregos, e às vezes não tem opção, não tem outra opção, Cleisan. Eu acho, não é? ó, uma coisa que eu acho muito importante frisar para os empresários e para os aspirantes a empreendedores, quem ainda está pensando em empreender, cara, esquece esse negócio de ser passional. Negócio é racional. Eu morro de amores, mas é meu pai, mas é minha mãe. Então, mas é outra pessoa. E quando você abre uma empresa, é uma terceira pessoa, é uma pessoa jurídica, que não está sob seu comando, nem sob o comando da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa. Não, é É uma um pessoa jurídica que tem uma exatamente, ele tem uma legislação própria para seguir. Então, a gente é muito passional, sabe? Muito impulsivo.
Então não é, tem que ter mesmo aquele planejamento como um terceiro, é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica, deixou de ser uma pessoa física, passou a ser um CNPJ. E aí você tem que analisar o que é melhor para aquele CNPJ, não o que é melhor para você como pessoa física, ou para o seu marido ou para sua esposa, é pro CNPJ. Então isso é muito importante, as pessoas pararem de ser passionais. Eu adoro quando você fala sobre os tipos de casamentos, de bens aí, de separação de bens, até porque eu já tenho o meu muito bem definido para quando eu for casar. Eu já até sei qual é o seu. Posso arriscar? Posso... Diga! Separação total de bens, tá? Por favor, faz Pau! advogada antes, tá? Eu falo, gente, advogada é investimento, entendeu? Não É procure o prevenção, advogado né? só isso. Não procure o advogado só com problema, não. Procure antes para você evitar o problema. Ou, se não tiver como evitar, pelo menos amenizar os prejuízos que poderão acontecer. Agora, Soraya, eu fiquei aqui curiosa para saber uma coisa que você estava falando, né? Vamos deixar de ser passional e tal. Geralmente, a mulher empresária, ela não se preocupa muito com isso. Quem é mais racional? Que você vê, assim, você que já tem experiência nesse ramo, me diz assim, apesar que O você uma vez homem, comentou, o homem é mais racional. eu acho. A mulher, ela se deixa influenciar, ela se deixa levar, ela é passional e muitas vezes ela é até racional, mas para evitar discussões, para evitar brigas, para evitar qualquer problema familiar, ela vai dizendo amém. O homem não, o homem quando chega, já chega e fala assim, eu quero que você para. O dinheiro é dela, o meu é meu. A mulher não, ela já pensa, ah, se eu falar assim, eu vou ofender ele, eu vou criar um problema. Então, mesmo que ela seja mais racional, por uma questão dessa cultura mesmo de machismo, de que a mulher tem que viver submissa, ela acaba se deixando levar, se deixando influenciar. E muitas vezes se estrepa lá na frente, porque daí tá tudo no nome dela, a empresa ela nem faz parte, ela só deu o documento para abrir no nome dela para poder ser uma sociedade. E aí lá na frente separa, ela não consegue sair da empresa, a empresa está com débito, dá um problemão. E aí, então eu acho que esse é um trabalho de formiguinha. Que se eu fosse casar hoje, Cleiton, eu enfrentaria um maior problema por querer casar em separação total de bens. E não é porque eu sou cheia de bens, não, gente, porque eu ainda não sou, mas serei. Mas porque eu acho que fica mais fácil. Depois, se a gente quiser juntar, a gente junta. Juntar é muito mais fácil que separar. Juntar bens, compartilhar, é muito mais simples do que separar. Então, assim, se já está separado, a opção é compartilhar. Se a gente quiser, a gente compartilha. Agora não, já está compartilhado. Quer separar? Ó a briga. Quer separar os bens? Então, é pela praticidade. Eu sou muito prática. Mas eu tenho certeza que hoje, se eu fosse casar, eu enfrentaria um problema muito grande. Porque aí a gente já mistura um pouquinho da nossa cultura patriarcal. A gente vê quantos anos que já tem a legislação que não exige que a mulher assuma o sobrenome do marido. E quantos casamentos a gente vê que são feitos dessa forma? Poucos, porque o homem tem que dar o nome para a mulher. Para quê? Pelo amor de Deus, cada um tem o seu pela vida inteira, não tá fazendo mal para ninguém não ter. Então, para ter que trocar documento, pegar a fila da Receita Federal e ir lá atualizar CPF. Ai, gente. Então, assim, eu sei Não. que eu sou muito prática. E você sabe que o homem também, ele também pode acrescentar o nome da mulher no sobrenome dele. Eu já vi, mas são pouquíssimos por causa de preconceito. Ah, o outro fica sabendo, meu colega, e fala, mas rapaz, você pegou. Eles falam assim, não, mas isso é o contrário, não é o homem que acrescenta o nome da mulher no seu sobrenome, é o contrário. Eu falo, gente, vamos ser felizes, né? Se isso te faz bem, se te deixa alegre, se te realiza, nem que o casamento dure 5, 10 anos, mas o importante é agora. Você não sabe o futuro, né? E assim, agora o que eu venho observando também, Soraya, que muitas mulheres não estão mais acrescentando o nome do marido, viu? Eu estou observando isso. Às vezes não é nem por causa de que não quer o nome,
né? Não quer o nome do seu cônjuge. É porque é a burocracia, que nem você falou, né? Poxa, se acontece um divórcio, aí tem que mudar o RG. Tem gente que desiste de divorciar só pela burocracia. A CNH, é passaporte. Então, assim, é uma burocracia, é tempo, é dinheiro. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Ou a mulher não acrescenta o nome, né, do, do marido, ou, geralmente, quando é um divórcio consensual, eles entram num acordo e ela Para continua ela nem com o nome tirar. dele. Não, ela continua com o nome dele. Mas é que eu tô falando, um divórcio consensual, entendeu? Que geralmente, às vezes, assim, geralmente tem filhos, né? Mas eu também já vi casos que não tem filhos. E fala assim: olha, o seu sobrenome me agrada e eu não vejo nenhum problema. Nós temos filhos até para ter a identidade, e eu vou ter muita burocracia, que às vezes a pessoa está casada há 30 anos e muitas vezes no trabalho ou até uma vida política, ela é conhecida pelo sobrenome do marido, que muitas É pessoas verdade. nem sabem. Acham até que é o sobrenome dela, mas não, é o É sobrenome do verdade. marido. E se você tira, é como se você estivesse perdendo sua A identidade, identidade, né? É né? Então, às verdade. vezes, assim, o sobrenome do marido, às vezes, é um sobrenome mais bonito, que chama atenção, que soou melhor com o primeiro nome, e de repente deu certo na política, na vida artística, na vida empresarial. E aí você fala, poxa, e se a outra parte, né, não tem problema, são pessoas civilizadas que entendem que a relação acabou e que não é por isso que vão se tornar inimigas, e geralmente quando tem filhos, o vínculo é para o resto da vida. Então, assim, eu acho interessante, eu acho bonito, sabe? Assim, eu acho assim, poxa, que grau de civilidade, né? É um grau de É. civilidade isso aí. Não sei se eu teria, mas eu acho bonito e e assim, eu admiro as pessoas e eu acredito que o ser humano ele tem que desenvolver e trabalhar para isso, para cada vez quando houver esses tipos de ruptura, de, né, ou acaba uma empresa, às vezes você não precisa estar casado, você tem um sócio na empresa. Acabou a sociedade, vocês precisam virar inimigos? Não, não tem Olha, eu vou te necessidade. falar, doutora Cleissan, que Depende de como a sociedade acaba, né, Soraya? nessa questão de civilidade, eu acho que no divórcio o pessoal está mais civilizado do que no distrato social. Envolver o dinheiro, o bicho pega. A pessoa passa a vida inteira falando: essa empresa não me dá nada, só me dá prejuízo, não serve para nada. Na hora de falar assim, beleza, então vamos desfazer a sociedade. Ah, então é 6 milhões que eu quero. Ué, mas não fazia nada, não dava nada, não valia nada, como agora 6 milhões? Então, assim, envolve dinheiro, tudo fica mais complexo, tudo fica mais difícil, tudo fica mais delicado, mais sensível. Então, assim, eu já participei de alguns distratos em que houve, assim, os sócios se organizaram e falaram, não, beleza, olha, a gente vai aqui, o que a gente tem, a gente divide e vai cada um seguir sua vida. Só que um queria continuar a trabalhar, então ele não queria dividir, ele queria continuar com a empresa. E aí, como é que faz? Então, até você conseguir, o contador entra muito, assim, a contabilidade entra muito nessa questão apaziguadora, porque a gente está lá todo mês, a gente está junto, a gente, desde a abertura a gente está acompanhando o processo. Então, de sentar e conversar e calcular o valor exato que a empresa vale, e não o quanto o dono acha que vale, mas quanto ela vale com informações fidedignas, reais e baseadas nos números da empresa, apresentar para os sócios, apresentar formas de eles poderem fazer um acordo, olha, eu quero ficar com a empresa, eu não tenho condição de te pagar à vista, não é 6 milhões, que, como você dizendo, está valendo 3, eu consigo te pagar aí de 500 em 500 mil. Então, tudo isso a gente tem que estar junto, é uma relação muito sensível, e a gente não pode criar inimizade, não pode tomar partido, tem que ser neutro, realmente com base nos números, com base nas informações, conhecendo
o perfil de cada cliente, porque já está com a gente há um período, desde a abertura, como eu disse, então a gente já conhece, a gente já sabe quem é o estourado, quem é o explosivo, quem é o calmo, quem é o tranquilo, quem é o que dá resultado, quem é o que não dá resultado, quem é o que acha. A gente conhece. É quase como se fosse uma terapia mesmo, é o terapeuta da empresa, é o contador, além de médico, ele é terapeuta. Então a gente já sabe isso, nós já participamos assim lá na Caleb de alguns distratos muito civilizados que conseguimos colocar em ordem, onde só foi para o advogado realmente na fase final, para o advogado, porque nós indicamos a fazer um acompanhamento de um acerto de bens. O distrato nós fizemos, mas o acerto de bens e como seria o pagamento dali para frente. O advogado selar isso para ter paz. Então não foi para a justiça nem nada, realmente foi um acordo e nós indicamos que um advogado estivesse presente para ficar uma coisa mais consolidada na lei, né? O advogado tem esse perfil, esse poder de trazer a lei junto de si. Mesmo que o contador traga todos os números, o advogado traz a lei. Então, eu acho que é uma junção, a gente conseguiu fazer isso. Em alguns outros casos, infelizmente, não. Realmente aí teve que ir para a justiça, nós apresentamos os nomes e eles foram para a justiça brigar para ver quem ficava com o quê, qual era a parte, o que é doído, porque acaba a empresa, os sócios matando a empresa. Então, eles criaram com tanto carinho, com tanto amor e acabam matando a empresa. Também já vi casos de divórcio, marido e mulher eram sócios, se divorciaram e foi super civilizado, tranquilo, assim. O divórcio foi mais complicado do que a empresa. Na empresa, eles fizeram um acordo, você vai continuar na sociedade, essa daqui é a sua responsabilidade, eu te passo os números, você deixa de ser um sócio participativo daquele que tem prolabore e passa a ser um sócio que tem distribuição de lucro, porque você fez um investimento aqui. Então, tudo é acordado, tudo é conversado. Como eu disse desde o início, é importante que se tenham acordos muito bem estabelecidos, sem esse medinho, gente, sem ser passional, sem esse medo do, mas eu vou ofender. Acorde. Mostre quais são as suas intenções de início, se você é o cara que trabalha, se te der algum problema, se você vai abrir mão, se você vai embora, se você não pretende ir embora. Traga isso para dentro da sua empresa e para o seu sócio, independente de qual tipo de família, de casamento, de que você tem. É muito importante ter essa clareza. E é claro que às vezes você tem um acordo, chega na hora, envolveu alguma coisa de traição, aí lascou. Aí é que aí que o povo fica passional mesmo, que aí fala, agora eu quero acabar com tudo. Mas se você já tiver tudo alinhado, tudo acordado, não vai ter como ir contra. É verdade. Eu tenho umas perguntas. Aqui tem uma pergunta da doutora Tina Almeida. Ela perguntou aqui quais são as bases para calcular o valor de uma empresa. O balanço. Com o valor do balanço, a gente consegue fazer o valuation. O valor de uma empresa se chama assim, valuation. Então, dentro do balanço, a gente pega as informações de DRE, os últimos 3 balanços e futuramente quais são as projeções para poder fazer o cálculo e chegar no valor da empresa de fato. Essas são as bases. Aí, doutora Tina, está respondida a sua pergunta. Por isso que então, deixa eu só fazer um adendo, doutora Cleição. Por isso que é muito importante se ter o balanço patrimonial. O balanço patrimonial você apresenta para investidores, para bancos, para fornecedores, para BNDES, quando você vai pedir algum crédito ou algum financiamento. E, infelizmente, 80% das nossas empresas não têm balanço patrimonial. Eles acreditam que a contabilidade é fechar a folha de pagamento, fechar o DARF e mandar o imposto para pagar. Esses são 2 setores que existem dentro do escritório contábil. Dentro do escritório contábil tem o tributário, tem o RH, tem o legalização, que é a parte de alteração, constituição, distrato e tudo mais. Tem a parte contábil, que é a que cuida do balanço patrimonial, que precisa de todas as informações financeiras e comprovantes, né? Assim, eu acho que eu pago R$500 de aluguel. Ou liga lá e fala, eu pago R$500 de aluguel, coloca no meu balanço. Não é assim. Precisa o balanço patrimonial. Ele é cuidado dentro do escritório contábil pelo departamento de contabilidade para poder ter números reais. Então, assim, você que está nos assistindo, que é empreendedor, não tenha medo de mandar para o seu contador seu extrato, gente. Eu já passei muito por isso, eu já estou na área há 20 anos,
de pedir extrato e o cliente não mandar o extrato e aí querer balanço. Como que eu faço balanço sem extrato? Fala, eu preciso do seu extrato, me mande. Eu não sei se eles têm medo de a gente aumentar a mensalidade. A gente não vai, tá? A mensalidade não é baseada no extrato. É o Pode extrato mandar. bancário? Extrato bancário, esse tipo de. A parte financeira, os sócios seguram muito para si. Então, assim, aproveite que você tem um escritório de contabilidade que te preste esse serviço, porque todo escritório de contabilidade tem a obrigação de fazer, sim, a parte fiscal, a parte de RH e a parte contábil. É obrigação. Então, mande as documentações, passe as informações, porque se um dia você passar por um distrato, você quiser vender a sua empresa, você quiser saber qual é o valor de mercado da sua empresa, você vai precisar de ter essas informações em mãos. E aí não tem como nascer da noite pro dia. Tem gente que acontece isso, nunca fez nada, aí chega e fala, eu preciso do meu balanço. Fala, que calma, como assim? Quando começou a empresa, eu já cheguei lá no escritório, clientes novos chegando e falando assim, ó, eu tô trocando de escritório de contabilidade porque eu preciso do meu balanço para a semana que vem. Meu, impossível, não sai. A gente tem que levantar informações, de muitas informações. Então, faça mensalmente, envie a documentação, deixa certinho, cobre o seu contador, a sua contadora, o seu escritório contábil, cobre sobre o seu balanço de 2019, porque nós já estamos em 2020, 2019 já devia estar fechado há muito tempo. Mande as informações, fala, Soraya, nunca fiz isso na vida, o que eu faço agora? Senta com a sua contadora e faz um planejamento para fazer um balanço de abertura. Então, você consegue determinar uma data, fazer um balanço de abertura, dali para frente você colocar tudo em ordem e ter os valores reais e verdadeiros, fidedignos da sua empresa. É muito importante. Essa pergunta veio muito a calhar, foi muito pertinente, porque acontece muito disso também. As pessoas têm empresa, não têm o balanço, separam e falam assim: eu investi 15 mil, eu investi também 15 mil, deu 30 mil de capital social. Mas agora a gente tem 1 milhão para receber de clientes até o final do ano. Então, quanto vale nossa empresa? Tá, 1 milhão de clientes, mas tem funcionário, mas tem despesa, mas tem governo, tem maquinário, tem ativo. Então, é muito importante que se tenha essas informações. Soraya, quer dizer que uma empresa ela pode estar funcionando 2, 3 anos sem nunca ter feito um balanço? Pode, infelizmente Esse pode. balanço não é obrigatório todo final do ano fazer em dezembro? É. É aquela coisa, né? Que o povo cria obrigação para não ser cumprida. Parece que é isso. Funciona assim, doutora Cleissan. O balanço patrimonial, ele é exigido por toda e qualquer empresa. Toda e qualquer empresa tem que ter. Só que as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas estão desobrigadas de apresentá-lo como uma obrigação fiscal. Então, ele não tem a obrigatoriedade fiscal. As empresas de lucro real e lucro presumido têm que entregar ECD e ECF, que são as escriturações fiscais e contábeis pública. Então, elas não têm como fugir. Só que 80% das nossas empresas no Brasil são optantes pelo Simples Nacional. E essa que são as pequenas e médias empresas, elas preferem não fazer. Só que ela não tem livro caixa, ela não tem o balanço, ela não tem a apuração do financeiro. E aí, muitas vezes, a gente também presta serviço de consultoria financeira e a gente é contratado e fala assim, olha, eu só estou te contratando para eu saber por que é que eu vou falir, porque eu sei que eu vou falir. E, nossa, 90% desses casos vai falir porque o sócio utiliza a empresa como se fosse um caixa eletrônico. Então, ele vai estar tirando dinheiro para ele. E como ele não tem balanço, ele não tem fluxo de caixa, ele não tem informação. E ele acredita, de fato, que não é ele que está falindo a empresa. Por conta dessa desobrigatoriedade de entrega do balanço patrimonial pelas empresas optantes pelo Simples Nacional nas obrigações fiscais e tributárias, infelizmente nós temos empresas assim que não só 2, 3 anos, já existem há 10 anos e não tem um balanço patrimonial. Nossa, é bom saber, né? Mas é como você falou, né? São as empresas que estão enquadradas no Simples. Isto. Então, elas não têm essa obrigatoriedade, é isso? Elas não têm a obrigatoriedade de informar o governo o seu balanço patrimonial, mas elas têm a obrigatoriedade de ter o balanço patrimonial. Entendi. E como você falou, né, sobre o balanço, então é tipo assim, o imposto de renda da pessoa física. Se você quer fazer um financiamento, um empréstimo no banco, primeira coisa que eles pedem é o seu imposto de renda. Então, seria tipo o imposto de renda
da empresa, o balanço. Que na Isso, o verdade, balanço. É ali com base no balanço que a gente faz todas as análises gerenciais. Então, tem a análise horizontal, a análise vertical, que significa o quê? Como que a empresa está de saúde? Se ela tem ativos o suficiente para se manter, para pagar seus passivos, para realmente estar em funcionamento. Por isso que é imprescindível. Eu sou é o apaixonada pelo balanço patrimonial. É o check-up. Então, por exemplo, se você chega para mim e fala, Soraya, investe na minha empresa, eu estou em busca de um investidor e eu quero 100 mil reais na minha empresa, eu vou te pedir o balanço na hora. Entendeu? Tá, eu vou investir 100 mil, mas qual vai ser meu retorno? Aí você pode falar, seu retorno é de 300% em 5 anos. Com base em quais números? Quais são os retornos que você tem na sua empresa? Todas essas informações o balanço patrimonial dá. Soraya, eu também já vi que muitas empresas adulteram, né, o balanço, é balanço fake. Nossa. Não, porque nós às vezes vimos no noticiário, né? A empresa declarou que teve não sei quanto de rendimento, faturou ativos, e depois, na verdade, ela estava maquiando aqueles valores para aumentar na bolsa de valores, para conseguir o empréstimo, para conseguir investidores. E quem faz isso é o contador. Olha eu te colocando na saia justa. Eu costumo dizer, Cleissan, que quem faz isso é um safado. Tá certo. Porque, assim, o contador, ele tem 50% de responsabilidade com relação às informações da empresa. Então, não tem como ele dizer, eu não sabia. 50% dele é corresponsável. Então, toda a informação que a empresa fornece, 50% é dele. Por isso que a gente precisa ter os extratos, tá? Porque se você, no extrato, se a empresa vende sem nota, você pega. Como é que tá entrando dinheiro? Então, assim, e o contador tem a obrigação de denunciar todos os atos que ele acha, o COAF exige isso, todos os atos que ele acredita que não são idôneos. É uma relação, assim, de extrema confiança. É uma profissão desafiadora a de ser contador hoje em dia, porque, assim, o brasileiro tem por costume querer sonegar. E não é só o brasileiro, né? A gente tem aí escândalos internacionais conhecidos por todos. Mas sonegação é crime. Então, todo balanço que é maquiado, inclusive esse foi o motivo do nosso último impeachment. Foi essas pedaladas fiscais, é isso, é você lançar o que você devia como se fosse um crédito. Isso é a pedalada fiscal que a maioria das pessoas fala, não existe prova, não entendi porquê do impeachment. É por conta disso, é um crime de sonegação autorizado por quem? Pelo dono da empresa. Então, se foi feito no Brasil, foi autorizado por quem estava à frente. E o contador é a mesma coisa. Por que eu falo que é um safado quem faz isso? Porque todo balanço patrimonial tem que ser assinado por um contador. Então pode ser que ele não tenha feito, mas ele tem que ler o que ele está assinando. Então ele acaba sendo responsável. Então é realmente uma relação de extrema confiança você assinar, você se responsabilizar por aquela informação sem olhar. E pode acontecer de gente que não olhou e caiu nas garras de algum safado. E eu fico muito, muito, muito triste quando eu vejo na TV passando assim, foi feita uma apreensão de droga e tá, e aqui tá a contabilidade, aqueles caderninhos tudo anotado. Gente, isso não é contabilidade, pelo amor de Deus, não é. É um fluxo de caixa, porque eles são muito bem organizados, é um fluxo de caixa, a gente não pode negar. Mas não é um balanço patrimonial, porque o balanço patrimonial ele só pode ser feito com base em documentos lícitos, idôneos e fiscais. Então, se é do crime, não é lícito, não é idôneo, não é fiscal. Não é um balanço, não é contabilidade. Muito bem. Se não é lícito, né? Não é balanço. Isso mesmo. E assim, você tocou no assunto interessante, como você falou, né? Às vezes o contador, mas aí ele estaria sendo pago só para assinar o balanço? Então, existe isso, tá? Eu, particularmente dizendo, não trabalho dessa forma. Eu não assino nada que não tenha sido eu que tenha sido feito. Mas, por exemplo, até mesmo dentro do escritório, não sou eu que faço a parte contábil, eu tenho a minha equipe que faz. Então, existem erros.
Por exemplo, errei, cometi um erro, Soraya, era para lançar no A e eu lancei no B. A gente informou, a gente tem que se corrigir, a gente tem que ir lá e fazer uma correção. Não é só apagar o lançamento e fazer o correto. Depois que você encerra o balanço, você tem que fazer toda uma correção, fazer uma nota explicativa, informar os órgãos competentes de que houve um erro. Então, assim, eu falo assim, eu tenho os meus funcionários, eu tenho a minha equipe que fazem os lançamentos. Só quem pode assinar aquele balanço sou eu, que sou a contadora responsável pela empresa. Então acontece isso também por aí. Esse negócio de contratar alguém só para assinar existe. Eu não faria jamais na vida, porque eu prezo demais pelo meu nome. Estudei demais para ter meu CRC. Foram muitas lutas para eu poder jogar fora assim. Então existe sim o caso que houve um erro e existe o caso que houve um crime. Então existem as duas formas, tá? E então por isso que eu digo, muitas vezes eu tenho um balanço, minha equipe fez, e todo balanço que eu vou assinar, eu sou muito chata. Eu pergunto, tá, mas de onde veio, qual é o histórico, como que está composto o saldo dessa conta? Eu preciso desse histórico para eu poder ter essa confiança de assinar, para vocês verem como que o balanço é uma coisa extremamente importante e delicada, né? Eu não faço isso na folha de pagamento, porque eu já sei que a folha de pagamento está entregue, está sendo feita, não foi feita corretamente, vai ter reclamação em 2 minutos, né? Porque o funcionário reclama imediatamente. Mas o balanço eu sento ali do lado e eu quero todo o histórico antes de assinar. Eu tenho o histórico da folha de pagamento? Claro que tenho. Eu tenho que saber de onde que vieram os números, para onde que foram, tudo que aconteceu. Mas entrega essa folha, não precisa da minha autorização. O balanço, não. Eu quero saber de onde veio, para onde foi, antes de eu assinar. Antes de eu entregar. Hoje, a gente entrega o balanço para o governo através da ECD, que é a escrituração contábil digital. Você assina digitalmente. Então, não tem nem como falar que não viu. Não foi você que assinou. É o seu CPF, é o seu CRC que está ali à frente. Então, eu sou bem caxias com isso, viu? E eu acredito que você que esteja nos assistindo, talvez agora consiga até entender também o porquê que a sua contadora, o seu escritório contábil aí te pede informações, te cobra, precisa de documentos para comprovar, porque a gente é corresponsável, gente. Eu costumo dizer, teve um caso aí de um contador que foi preso porque ele estava informando coisas ilícitas, né? Só que ele ganhou tanto dinheiro que ele tem uma equipe de Fórmula Indy, se não me engano. Falo, nem assim eu colocaria meu CRC. Imagine agora que eu não tenho nem o Hot Wheels. Então, é um risco que eu não compro. Eu acredito, doutora Cleiton, que você deva viver isso também. Eu já ouvi muito. Ah, você nunca vai ter dinheiro, nunca vai ganhar dinheiro porque você é honesta. Cara, eu vou ser milionária, gente. Você que está me assistindo, presta atenção no que eu estou falando. Eu serei milionária e de forma honesta. Inclusive pagando meu DARF de imposto de renda. Eu não vejo a hora de pagar meu DARF de imposto de renda assim, 1 milhão. Porque se eu pagar um DARF de 1 milhão, você imagina qual foi a minha renda. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, mas você está certa. E o advogado, eu tô olhando aqui para ver se tem mais perguntas. A doutora Tina tá agradecendo pela resposta, né? Você viu que a pergunta Imagina. dela gerou uma resposta, né, bem Uma palestra, né? uma resposta extra. E assim, o advogado também, ele enfrenta esse tipo de situação também, porque nós acabamos sendo também corresponsáveis pelo aquilo que nós estamos informando ao juiz. E muitas vezes, algumas vezes, o cliente mente, né? Eu não falo que são todos, não, é a minoria, mas acontece, e às vezes o advogado é pego de surpresa também. E assim, e acaba que no final quem leva a fama é o advogado, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, né? Eu sempre converso bem com os meus clientes. Olha, eu não quero ser pega de surpresa, né? Isso já aconteceu uma vez comigo numa audiência. Eu fiquei sabendo de um fato na audiência através do outro advogado, e por sorte a juíza me conhecia porque eu sempre frequento lá, sempre estou em audiência, e ela percebeu que eu não sabia da informação, que eu levei um susto,
sabe? Quase infarto lá na audiência. E é sério. E você sabe que os dados de morte mesmo, por coração, infarto, advogado. Advogado tem um grande índice de morrer mesmo, morrer do coração, infarto. E quando eu passei esse nervoso na audiência, eu entendi. Eu falei, misericórdia, não posso entrar para esse índice. Não, e assim, e às vezes, né, parece assim, o advogado está escondendo a informação. Então eu falo, olha, você pode mentir para A, B, C, mas não minta para o seu advogado. Entendeu? Porque se eu não acreditar, se eu não confiar, vai ficar difícil, né? Então eu Não minta falo, para o seu contador também. não minta para o seu contador, não minta para o seu advogado, porque você acaba se prejudicando. E às vezes um advogado que tem 10, 20 anos de profissão, que é difícil você conquistar, né? Você se solidificar na carreira. E às vezes, por causa de terceiros, o seu nome acaba indo para a lama. E até você explicar, já foi, sabe? O boato já correu. Você sabe, né? Já Você perdeu faz sua reputação, né? você faz 99 certo. Um errado, que às vezes nem foi você que é o errado, acaba todo mundo te culpando por isso. Então, eu sempre falo, né? Não minta, não omita. Aí o cliente falou assim: não, doutor, é que eu entendi que isso não era importante. Aí eu falei: olha, quem tem que dizer se é importante ou não sou eu. Você me conta tudo e eu decido o que é importante ou não. Tanto foi importante que a outra parte tinha informação e eu não tinha. E foi uma informação importante que ela quase mudou toda a situação, né, da nossa defesa. Ela só não mudou porque eu consegui desqualificar a informação e realmente a informação ela foi importante, mas naquele momento a informação já não era mais importante. Então, assim, o advogado tem que ter cuidado, advogado pede documentação, às vezes o cliente não entrega no prazo, e aí depois entrega quando bem quer, e fala: não, mas eu entreguei a documentação. Sim, você entregou, depois de 20 dias que eu pedi, entendeu? Você. Não, A gente porque trabalha muito com prazo, né? Muito trabalhamos. prazo, gente. Você falou: olha, eu preciso dessa documentação em 5 dias. Aí a pessoa esquece, você pede uma, pede duas, não dá. Nós somos advogado, né? Então você pede a documentação, não dá para ficar o tempo todo. Mas assim, realmente é complicado, trabalha com documentos, né? Então é muita seriedade, com números, com tudo. Agora, Eu uma tenho um questão. cliente, Cleiton, que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, esse cliente. E ele fala assim, ele me liga, ele às vezes vai fazer alguma compra de imóvel ou venda, e antes de ele fazer, ele me liga para saber se é pela empresa, se é pessoa física, como é que a gente vai declarar aquilo no próximo ano. Então a gente já faz um planejamento adiantado. E ele fala assim que tem 3 profissionais, ele é católico, 3 profissionais para os quais ele não pode mentir jamais. O contador, o advogado e o padre. Esse daí eu já sabia. É verdade, entendeu? E também não mentir para si próprio, né? Porque você sabe que acaba se enganando. Não leva a nada, né? Não leva a nada. Agora, eu fiquei interessada que você falou o seguinte, né? Que às vezes as mulheres acabam cedendo para não ter conflito, né, familiar. E assim, eu entendo da seguinte maneira. Eu fico pensando, se você vai falar sobre empresa, a empresa é sua, e de repente você vai casar e você quer fazer um pacto antinupcial, porque hoje o nosso regime de bens, o nosso regime legal, é o da comunhão parcial de bens. Então, você não precisa fazer o pacto. Se você for casar num regime diferente, nós temos vários regimes, você pode. Aí você faz o pacto antinupcial, que nele, esse pacto, ele tem que ser feito antes da celebração do casamento, tá? Antes do casamento civil.
Então, ele é realizado no cartório e lá você, junto com outra pessoa, vai colocar as formas, questões de administração, você pode colocar a questão da educação do filho, pode até colocar, olha, nosso filho vai seguir tal religião, vai estudar em tal colégio, você pode colocar, entendeu? Eu quero que o meu filho estude no colégio, um exemplo, um colégio católico. Não, eu quero que ele estude num colégio presbiteriano. Você pode deixar isso tudo. E até no caso da falta dos pais, você também pode nomear uma pessoa que vai cuidar, uma que vai cuidar do financeiro, o outro que vai cuidar da educação. Isso é para quem tem dinheiro, né? Que... Isso é para quem tem dinheiro, né? Então, assim, se deve pensar, né? E também, hoje em dia, se fala muito em planejamento sucessório, principalmente, né, para a empresa, porque muitas empresas familiares, elas, muitos, assim, às vezes começa ali o seu... A pessoa ali, o desbravador que começou aquela empresa, o empresário, às vezes não tem uma formação técnica, né? E aí ele já prepara o filho já prepara o seu filho, que é o neto, né? Já vai estudar numa faculdade melhor, renomada, para poder aumentar, né, a produção, o faturamento dessa empresa. Então, e o que acontece? As famílias vão crescendo, né? E nisso um casa. Na empresa, né? E vão crescendo na empresa. Vão crescendo na empresa, isso. E aí um casa, divorcia, então você tem que fazer um planejamento, você tem, de preferência, fazer o pacto antinupcial, né? Porque se você casar no regime de bens, da comunhão parcial, tudo a partir da data da união, onerosamente ou não, vai fazer parte daquele patrimônio. Então, se você, por exemplo, exceto doação, né? Exceto doação de herança. Então, às vezes, o pai doou para o filho um imóvel durante o casamento e colocou a cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, então não herda. Mas se de repente o filho falece, aí a viúva ela entra como herdeira daquele bem que o pai doou para o filho. Eu não sei se deu para entender, porque assim, se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, tudo que conquistou da data do casamento para frente, a esposa vai ser meeira, quer dizer, metade é dela, entendeu? Se você ganhar um prêmio na loteria, metade é dela também. Então é isso. Mas se eu tenho um filho, eu vou e dou um apartamento e coloco lá cláusula de incomunicabilidade, quer dizer que não vai comunicar lá no casamento. Mas se por acaso ele vem a falecer, ela vai fazer parte. Ela participa como herdeira. Quer dizer o quê? Que ela vai concorrer com os outros herdeiros, com os filhos, não como meeira, porque meeira é 50%. Então, ela vai concorrer como herdeira. Então, assim, tem várias nuances, requisitos que você tem que observar, né? Você que é empresário. Então, é sempre bom procurar um profissional para se orientar, né? Empresa, família, tudo. Então, é sempre bom você estar cercado de ótimos profissionais. É isso que eu falo. Agora, deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma pergunta. Estou vendo que a nossa palestrante está cansada. Ai, menina, eu não paro de trabalhar. Você falou que estava numa live, né? Você estava numa live. Eu fui convidada para compor um coletivo aqui em Guarulhos como candidata a vereador. Então, eu entrei como a voz do empreendedorismo e eu estava na live desse coletivo fazendo o lançamento da candidatura, explicando o que é um coletivo de, né,
de mandato, como funciona o mandato coletivo, quem é cada um das pessoas que estão dentro deste mandato e quais são as nossas propostas. Então, assim, tá bem corrido até o dia 15 de novembro, eu tô com mais esse projeto. Se a gente for eleito aí aqui em Guarulhos, então a gente continua por mais 4 anos para fazer a diferença mesmo. E foi desafiador porque eu nunca me imaginei na política, até porque eu sou bocuda, né? Eu falo as coisas na cara, assim. Mas está sendo também muito legal, está sendo uma escola. Então eu estava na live, terminou 8 horas, eu encerrei e já corri para cá para falar contigo, ter esse bate-papo aqui da gente. Não, e assim, nós precisamos de renovação, né? Então, precisamos de renovação, pessoas boas, pessoas empenhadas, pessoas que realmente façam a diferença, porque nossa situação está bem difícil. Mas, então é isso. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos com 55 minutos. Estamos nos encaminhando para o final, tá? Nós falamos sobre empresa familiar, que os cuidados que você deve ter, né? O casamento, dependendo da administração, tanto pode acontecer a ruptura matrimonial do casamento, como também patrimonial. Quer dizer o quê? Que também pode trazer prejuízo. E isso depende, como a Soraya Mendonça falou, sempre de uma boa gestão, né, Soraya? Que você falou. E, Soraya, o seu escritório, a Caleb Empresarial, ela presta esse serviço? Sim, sim, nós prestamos o serviço desde o planejamento, do início, como eu te falei, eu estou recebendo bastante pessoas que vêm abrir a empresa nesse momento por necessidade, e eu faço, antes de fazer a abertura, de entrar na burocracia, a gente faz um plano de negócio com o cliente para que ele saiba para onde ele está indo, por que ele está abrindo aquilo, quais são as opções, e inclusive como que ele pode pensar no futuro, em 5, 10 anos, não só em 2 meses. Então a gente faz esse serviço, sim, todo de gestão do negócio para que o negócio continue vivo e saudável, né? Acho que é muito importante, todo mundo que abre uma empresa está abrindo um sonho. Ninguém abre um sonho e quer que depois vire pesadelo. Acho que é importante a gente prestar esse serviço, sim. É um serviço de gestão e chega a ser um serviço social, porque acaba englobando toda a sociedade, melhorando todo o meio ao qual aquela empresa vai ser inserida. Posso deixar os contatos da Caleb? Sim, pode deixar os contatos da Caleb. E eu queria, no Brasil, qual é a porcentagem de empresas familiares? Você sabe me falar? Mais ou menos? Se não me engano, é 96%. 96% das Se não me empresas engano. no Salvo engano, eu Brasil. vou confirmar no Brasil. É muita empresa familiar. Nossa, Porque é o que eu então é te falei, quase tudo, quase, quase quase tudo. todas. Quase todas, é muita gente. É porque é pai com filho, marido com mulher, irmão com irmã, primo com primo. O familiar não é só esposo e esposa, né? Todo engloba aquela família. Toda a parte Sim, administrativa e de constituição, e mesmo aquelas que não são constituídas, porque também temos os empreendedores individuais, um só. Mas isso. ele tem família inserido na equipe. Então, Ah, entendi. Por exemplo, o advogado, ele tem a sociedade dele unipessoal, né? isso. Então, tem o CNPJ, unipessoal. Oi, Mas pessoal. pode ser que o meu marido, o meu filho venha trabalhar na empresa como digitador, Exato. marketing, secretário, sei lá, né? Exatamente. E aí você não é uma empresa de constituição familiar, mas é uma empresa de gestão familiar. Porque como é que você vai lidar com o seu filho sendo seu funcionário? Como que vai ser as regras trabalhistas? Como que você vai lidar com o seu filho e o colega dele de equipe que não é seu filho, mas são dois subordinados a você? Então acaba a porcentagem é grande de famílias envolvidas nas empresas. Não, e assim, você falou, tocou num assunto assim, que de repente acontece um problema e aquele que não é o filho, que é o funcionário, ele sempre vai se achar prejudicado, porque o filho não tem como deixar de ser filho, mas o Exato. funcionário tem como deixar de ser funcionário,
né? E às vezes, para não criar um problema, você acaba. Nossa, realmente é muito complicado. Agora, eu só queria deixar um recado, no caso, para as mulheres, né? Para as mulheres empreendedoras, que de repente estão indo casar, e para os homens também, né? Mas parece que os homens não enfrentam muito essa dificuldade. Que a mulher, ela que é dona de si e está correndo atrás, e às vezes já tem um patrimônio, que eu entendo o seguinte, que se realmente aquele companheiro, aquele parceiro, aquele noivo, futuro marido ama, ele vai entender a situação, né? Porque se você realmente está interessado, se você está ali com aquela pessoa por amor, não tem por que você querer fazer, né? Não aceitar, não, que nem eu falei, né? As pessoas geralmente não gostam de tocar nesse assunto porque tá todo mundo apaixonado e acha que nunca vai acontecer o divórcio. Mas, infelizmente, às vezes eu já ouvi falar que relacionamento, casamento tem prazo de validade. Eu, como sou casada, eu espero que não, né? Eu vou acreditando, né? Vamos acreditando, vamos ter fé. Mas é complicado. Então, assim, se você tem uma empresa e você está indo bem, não quer que o seu futuro marido se envolva ou que ele venha a ter parte nisso, né? Converse, né? Veja qual é o plano, qual é o regime de bens melhor, né? Que vai se adequar às suas necessidades. E nessa conversa, você já começa a observar realmente quem será o seu futuro marido, se realmente vale a pena, né? Porque de repente, de futuro, ele pode não ter mais futuro com esse, né? Pode ser com outro. A pessoa não pode desistir, porque se a pessoa está com você só pensando no que você tem, né? Ai, meu Deus, me deu um negócio aqui agora. Só pensando no que você tem, então não vale a pena, né? Tem que ser por amor, tem que ser ainda a moda antiga, tem que ser por amor. Se não é por Tem amor, que. não vale a pena. Ó, Cleiton, acho que além da empresa e tudo mais, pode ter gente que esteja nos assistindo aí pensando, mas eu não tenho empresa, eu não sou empresária, eu não preciso pensar nisso. Desde o seu planejamento financeiro, não existe planejamento familiar que não seja feito pela família. Então você precisa sim, tá a mulher, tá o esposo, tá os filhos. Ah, mas meu filho tem 5 anos, chama ele para perto, aí ele vai entender por que ele tem 5 anos e ainda não foi na Disney. Porque hoje em dia tá todo mundo assim, nossa, mas eu ainda não fui na Disney. E eu com 5 anos não tinha nem no Bosque Maia. Quem é de Guarulhos sabe do que eu tô falando. Então, assim, chama para perto, desde antes de casar, gente, vocês são noivos, vocês namoram, ninguém sabe do dinheiro de ninguém, é cada um por si. Cara, aí ficou noivo, e aí tem que pagar o casamento, e as brigas já começam antes de casar. Então, faça, crie esse hábito de ter o seu planejamento, o seu orçamento familiar em família. Você vai ver que vai te ajudar muito na hora de você decidir em qual comunhão de bens a gente vai casar, como é que a gente vai fazer, porque vocês já vão estar maduros nessa questão de comunicação sobre dinheiro. Isso vai facilitar bastante. Eu acho que é a minha dica final. Soraya, eu quero agradecer, tá, você ter aceitado o nosso convite, o convite da Rádio Conexão na Cidade, do programa Seu Direito. Eu fico muito feliz e as portas aqui estão abertas para você vir aqui outras vezes. Agora nós iremos fazer o sorteio, tá, do livro, tá? Tá concorrendo aqui esse Ai, livro. eu quero! Eu falei, né? Você falou, eu posso participar do sorteio? Eu falei, não. Eu Gente, adoro Cortella, adoro Cortella. eu também. Eu já fui até numa entrevista dele, lá no Memorial da América Latina, se eu não me engano. O ano Rapidinho, passado. Cleiton, eu não passei meus contatos. Ó. Galera, quem quiser aí, Não, peraí, exatamente. só um minutinho, Tá. porque eu tenho que falar aqui para o pessoal curtir, para o pessoal poder concorrer ao livro. Gente, vocês que estão nos assistindo, vocês têm que curtir, tá? No Facebook Cleisan Machado, ou no Facebook da Rádio Conexão na Cidade, no YouTube, para você, tá? O sorteio a produção vai fazer agora, e aí a gente vai ver quem vai ganhar. Outra coisa que eu quero falar também,
que eu quase não falo, mas eu vou falar. Eu comecei o meu canal do YouTube e tá Cleisan Gisbert. E assim, eu não tenho quase nenhum inscrito. Eu posto as coisas do programa, né, e tal. Então, pessoal, quem quiser me ajudar, se inscreve lá no meu canal, Cleisan Gisbert, tá bom? Para ver esse movimento. Eu sou advogada familiarista. Esqueci de falar isso no início, eu sempre falo. Gente, tá demais hoje. Eu esqueci de falar, mas a Soraya falou. Então, eu sou advogada familiarista. Mas eu tô gostando, sabe? Dessas questões assim, de apresentadora, de rádio. Eu tô gostando. É legal, né? É legal, ainda não vou mudar de profissão. Então, assim, vai lá, curta, se inscreva no meu canal, tá? Cleisan Gisbert, no Instagram, @Cleisan Gisbert. Sigam também a Soraya Mendonça, ela tá lá no Instagram, Soraya Mendonça 1, né, Soraya? No Instagram, Isso mesmo. Soraya Mendonça 1. E também a Caleb tem Instagram? A Caleb tem Instagram. Faça seus contatos agora, Soraya. Tá bom. Galera, curte aí. Se alguém que ganhar o livro não gostar, eu aceito em doação tranquilamente. Porque eu adoro o Mário Sérgio Cortella. A Caleb Assessoria Empresarial está em todas as redes sociais. Então é Caleb, Caleb Assessoria. A gente tá lá no Instagram, tá no Facebook e tá no YouTube. Gente, no YouTube, Cleiton, a gente já bateu mais de 100 vídeos sobre gestão. Então, lá tem tudo para vocês, gente. A gente fala desde essa parte burocrática, de forma descontraída. Realmente vocês viram que eu quebro protocolos, né? A doutora até esqueceu aí de se apresentar, porque onde eu tô, eu quebro protocolo. Então, nos acompanhem, se inscrevam. Eu estou com 669 seguidores lá inscritos no YouTube. E a minha meta é bater 1.000. 1.000, eu preciso de você. Então, se inscreva no YouTube. Caleb, Caleb, Assessoria Empresarial. Doutora Cleisan, 1.000 vezes muito obrigada. Você sabe que eu gosto muito de você. Eu gosto de estar contigo. Você me convida, eu aceito. Eu encaixo, eu coloco lá na minha agenda, eu corro atrás, porque eu gosto de você como profissional, mas principalmente porque eu gosto de você como pessoa. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. Parabéns por estar aí se arriscando em novas áreas, em novos ares. Eu acho isso essencial. Eu tenho certeza que ainda vai melhorar você como profissional, porque a gente sempre aprende. De todo lugar a gente tira um pouquinho para trazer para a gente. Então, parabéns mais uma vez. Parabéns à Conexão Rádio Conexão na Cidade pela programação. E é só chamar que eu venho. Eu fico muito feliz, Soraya. E eu também, eu sou uma fã sua. E olha só, eu entrei lá no seu Facebook hoje, da Caleb, e eu vi que tem mais de 1.000 curtidas. 1.600. Facebook... Olha só, eu fui investigar, hein? Eu lembro que você comentava, né? Acho que foi no início do ano que você falou que tinha que passar de 1.000, tal. Eu falei, olha aí, já está com quase 2.000. Eu falei, pois é. Eu não sou muito ligada nessas coisas, mas o pessoal fala, não, tem que ter curtida, tem que não sei o quê. Então, gente, vamos curtir, vamos ajudar, né? Vamos participar. Vai lá no meu canal, me ajuda, que eu só tenho 4 inscritos lá no meu canal, no YouTube. Vai ter 5, vai ter 5. Assim que eu sair, eu já vou me inscrever. E outra coisa, nós começamos o mês de outubro, né? O mês rosa, outubro rosa. Então, vamos incentivar aí os exames, a prevenção, né, do câncer de mama, mas de qualquer tipo de câncer, né? Não é só o câncer de mama, é que outubro rosa, né, câncer de mama da mulher. Mas vamos nos prevenir em relação a todos. E também estamos no mês da criança, tá? Estamos no mês da criança e também que eu nem estava sabendo. Hoje, dia 5, dia do empreendedorismo, né? Que você falou, Soraya. Poxa, que legal. Dia do empreendedorismo. Hoje é dia do empreendedor. É o Dia Nacional do Empreendedor. Olha só, que legal. E também, esse mês, também temos o Dia dos Professores, né? Professores guerreiros. Isso. Que graças a eles eu estou aqui, a Soraya está aí, e muitos outros profissionais.
está onde está porque teve excelentes professores. Eu me lembro de alguns que, nossa, eu tenho o maior carinho. E é uma profissão muito linda, como outras, mas é Ixi, agora enrolou. Não vou mais. É a base de todas as outras profissões, né? Todos nós passamos pelos professores. E outra coisa, você curte a nossa live, porque no final do mês eu vou fazer um sorteio que vai ser para as crianças, tá? Eu tô vendo aí, é uma assinatura de revista para criança, para incentivar a leitura. Aqui no programa, eu faço sempre incentivando a leitura, que é o que nós precisamos, né? Então, é sempre o incentivo aqui é a leitura. Então, semana que vem eu já vou colocar, mas você que está nos assistindo, curta, compartilhe, porque começa agora de outubro, tá? As pessoas que vão concorrer são todas as pessoas que curtiram nossas lives. Então, já começa de hoje, dia 5 de outubro, já começa, você vai fazer parte do sorteio. O sorteio vai ser ao vivo, vai estar lá com o nome de todo mundo. E aí vamos ver se vai dar um jeito de aparecer o sorteio, tá? Para a pessoa ver na hora o nome que vai cair, não só eu falar o nome, porque aqui eu falo o nome, né? Mas eu vou ver se tem uma maneira de fazer o sorteio que a pessoa veja na hora, ao vivo, quem está sendo sorteado. Então, legal. Tá. Eu já que a produção já mandou aqui o sorteio, já mandou o nome aqui. O nome foi uma mulher, a sorteada dessa semana, do mês de outubro, Outubro Rosa. Ela é Elaine Lane. Elaine Lane, você ganhou o livro. Eu tenho certeza que você vai gostar desse livro, tá? Soraya, você já perdeu, viu? Eu acredito que não vai ter devolução, não. Tá, eu vou entrar em contato com você no direct, Elaine Lane, para nós estarmos agendando, tá? Eu tô aqui em São Paulo, às vezes dá, a pessoa marca, pega comigo, ou se não, eu envio pelo Correios para qualquer lugar do Brasil, tá? Então amanhã vai estar saindo o livro único que ainda está aqui, é do Ângelo e da Elaine Lane. E também tem o livro ainda da doutora Ednei, que ela ainda não pegou, né? Ela ficou de pegar, ainda não pegou o livro. Então é isso, nós estamos aqui terminando essa noite com esse papo aqui gostoso com a Soraya Mendonça, contadora, palestrante, apresentadora do Hora Empreendedora na rádio Black Sampa, toda terça-feira às 19 horas. Não é isso? Amanhã a Soraya vai estar lá. Gente, participe, né? Veja como é que é o programa, é legal, eu já participei, é muito alto astral. Então, eu digo que vocês sigam a Soraya lá no Instagram, que vocês vão ficar sabendo de todas as novidades também. E me sigam também lá no Instagram, Cleissan Gisbert. E segunda-feira estarei aqui novamente, tá? Às 20 horas, às vezes atraso um pouquinho, 5, 10 minutos, mas espera que a gente está chegando, tá bom? Soraya, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Boa noite, meus telesouvintes queridos amados. Boa noite e obrigada.